Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma quarta-feira, 8 horas da manhã, para falar com você sobre empreendedorismo, como que você pode melhorar a sua empresa. Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio. Segundo GFcast do ano de 2024 e a gente falando o que a gente mais gosta: empreendedorismo, vendas, negócios. E para você que é empresário, se prepara, tem muito esse ano para você fazer o seu negócio ir cada vez mais alto. 17º episódio já. Lembra quando começamos lá a primeira semana? É Falei, verdade. não, nossa, quando tiver lá nos 50, 17 semanas seguidas aqui conversando com vocês sobre empreendedorismo. E hoje vamos falar de um assunto super importante, super, muito assim, atual e legal, né? Vamos deixar bem claro isso daí para eles. Sim, sem dúvida. A gente veio falando durante dezembro sobre técnicas de vendas que a gente pode ir aplicando dentro da nossa estratégia de negócios. E hoje eu considero uma metodologia, né, que é a ideia do pipeline de vendas. Mas a gente já vai chegar nela. Então, hoje nós vamos continuar no assunto vendas, Exato. vamos detalhar, vamos aprofundar um pouquinho mais ainda algumas técnicas e dando algumas dicas de ferramentas que nós podemos utilizar dentro de algumas técnicas de vendas. Exatamente. Muita gente já tem a ferramenta adequada, pronta, só que não usa. Tem vários casos de empresários que a gente conversa lá no instituto e que eles têm assim, poxa, eu tenho o sistema X, eu tenho o sistema Y, eu já uso isso, eu uso aquilo, mas e quando você usa, né, essa parte, né, do pipeline, né, conhece o funil de vendas? Você pode chamar de funil de vendas também. Se você usa isso daí, por que você não põe no sistema? Você tem a jornada do cliente e coloca lá para sistematizar isso. Usa o seu CRM para te dar informações. Tem muita gente que tem ou poderia ter, mas não usa. É, eu falo que a parte mais importante é a implementação, é Sim. criar a cultura do pipeline dentro da empresa. Acho que essa é a parte mais complicada quando você pensa em equipe de vendas, equipe de marketing, toda a sua equipe comercial, você colocar na cultura empresarial esse sistema, tanto o pipeline quanto o CRM. Sim, eu considero exatamente esse ponto. É um dos mais importantes, mais delicados e complexos, porque a gente está falando de colocar isso na cultura empresarial. Se eu já tenho a minha empresa há algum tempo, assim como você já tem, mas eu não pus isso na minha empresa lá atrás, o que vai acontecer é que hoje, na hora que eu mudar esse aspecto, eu vou sofrer muita resistência. Resistência dos colegas, né, resistência dos pares. Então, quem é vendedor, por exemplo, eu ouvi muitas vezes isso. Poxa, isso daí é burocracia. Eu vou ficar perdendo tempo fazendo anotaçãozinha. Eu preciso é vender. Eu preciso vender e eu vou gastar um tempo enorme para fazer a anotação. Exatamente. Ah, mas eu tenho que anotar tudo isso mesmo, é sério, mas não precisa. Quantas e quantas vezes colaboradores já falaram isso? Muitas, 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 muitas. E mais, eu já tive casos de empresários falarem isso. Que é pior, é É a pior pior ainda. situação. A pior situação é quando o empresário não vê O o benefício. benefício e não é nem só não ver, é não quer aceitar os benefícios. Sim, Eu falo que um lead no ar é um lead perdido, sim. É dinheiro voando. é dinheiro voando. Um lead no ar é dinheiro voando, indo embora do seu bolso. Sem ter controle do seu lead, sem ter controle de quem você já conversou, eu falo, não é nem às vezes só do lead ou do cliente, é de quem você já conversou. É dinheiro na mesa. Essa é a parte mais importante que a gente usa o CRM, né? É ter
tudo registrado o que a gente fez. Mas antes da gente chegar nessa parte que é extremamente importante, vamos entender, né? Estamos falando de pipeline de vendas. Então vamos lá. O que diabo é pipeline de vendas? O que é pipeline de vendas? Conta para nós exatamente o que é essa técnica, essa ferramenta. Lembra em outros episódios, quando a gente falou da jornada do cliente na nossa empresa, quando a gente falou da estratégia AIDALA, juntando marketing e vendas e pós-vendas, o que acontece é o seguinte: quando a gente pensa num pipeline, é justamente você ter uma estruturação em forma de processo, colocando isso para funcionar. Então, quais são as etapas que eu tenho para fazer o meu processo de venda, desde a captação do lead até o meu pós-vendas? É exatamente isso. Isso é chamado de pipeline. Dentro do marketing digital é muito conhecido como funil de vendas. É a mesma coisa. E a ideia é a gente estruturar isso daí de forma de processo. E isso é o mais importante para gente que é empresário, tá? Então, quando a gente fala em pipeline, no marketing digital seria o funil de vendas. Funil de vendas. Funil de vendas. Então, vamos falar assim, vamos traduzir para a técnica de funil de vendas na maior parte das vezes. Sim, Né? é a maneira mais comum que é chamada, e lógico, vocês sabem que aqui a nossa ideia é simplificar tudo para que a gente ponha em prática tudo que a gente conversa aqui. Então, quando a gente pensa em pipeline, então pensando em funil de vendas, como que nós podemos organizar este pipeline? Como que nós vamos trabalhar essa parte de organização do funil? Bom, primeiro passo é entender a própria jornada do cliente dentro da empresa. Como eu faço captação de clientes, né, de leads no caso? Então, onde que eu encaixo esse lead faz contato comigo? Depois, como é que eu faço para pegar esse lead e começar, ou como a gente usa no velho jargão do negócio, né, e das vendas, para esquentar esse lead? Começar a conversar com ele. Exatamente. Lembra do Aidala? É criar o interesse. Então, aí depois, a próxima etapa, eu já estou pensando em fazer já a proposta de negócio. Então, ele já está na parte do desejo do Aidala. E aí a gente vai para a ação, que é fazer a proposta e o fechamento, negociação mesmo. Então, já estou lá na negociação, tratamento de objeção e tudo mais para fechar negócio. Uhum. Se é um produto, é receber e entregar o produto. Se é um serviço, é a assinatura do contrato para começar a prestar o serviço. E aí, depois disso, a gente começa a pensar no pós-vendas. Então, no suporte de vendas, o que eu tenho que fazer? O próprio atendimento, quando é serviço, né? Uhum. O próprio atendimento, como é que ele vai funcionar? E lembrando, na nossa estratégia Aidala, como é que eu faço para transformá-lo num cliente fiel, que é a lealdade, e transformá-lo num apóstolo, que aí a gente vai gerar mais leads ainda através desse próprio programa de indicação. Exatamente. Então, vamos analisar. Então, vamos começar lá no início. Quando a gente começa, tem que ser no início, né? Vamos lá. É bom, né? É bom, né? Vamos começar pelo início, é a parte mais pleonasmo vicioso. O Cintia Chagas que adora isso daí. Adoro ela e ela fala, tem umas que, assim, pelo amor de Deus. O que acontece? Então, lead. Quando que nós vamos classificar um prospect em lead? Bom, como eu gosto de classificar, o lead é aquele que tem algum contato com a gente. Ele não está interessado no nosso serviço, no nosso produto, ele tem algum tipo de contato. Prospecção ativa. Quando você faz uma prospecção ativa. Por exemplo, você pega o telefone e ligo. Olha, aqui é da empresa X, a gente gostaria de apresentar o nosso produto. Eu estou falando com um lead. Quando a gente está no marketing digital e de repente alguém aparece lá pedindo uma isca que a gente colocou lá, um e-book, uma planilha, qualquer coisa assim. Então aquilo lá é um lead. É um lead. Por que ele é lead?
Por que que a gente chama ele de lead e não de prospect ainda? Porque o prospect ele já tem algum interesse, porque a gente já está prospectando Pecando. com ele. E aí, quando ele já tem algum interesse, a gente já tem um foco diferenciado. Então, a gente tem que ter sempre uma base muito grande de leads, pensando como funil, né? Como o pessoal Aham. gosta de usar no marketing Topo de digital. funil. Lá no topo do funil é aquela aba gigante, tem muita gente. Só que para quando ele virar prospect, ele já vai selecionar um bom tanto já. É isso daí. Quando eu ministro os cursos de técnicas de vendas e marketing para os nossos alunos na área da estética, uma das reclamações maiores que nós temos, qual é? Eu tenho muita gente desinteressada. A pessoa manda mensagem pedindo informações e não está nem aí, não responde depois. E aí a gente comenta com eles, né? Fala assim, mas espera aí, se você está trabalhando no topo do funil, para você chegar lá na base, para a base ser um, o topo é muito grande. Então vai ter muita Exatamente. gente que está desqualificada, que está fria, que vai Sim. fazer perguntas que não tem nada a ver, que não tem dinheiro para comprar o serviço e tá tudo certo. Aí entra um ponto extremamente importante que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas eu já vou antecipar, que é a questão das taxas, dos indicadores, né? Quantos leads eu preciso ter para transformar em um prospect? Que é aquele Que mais interessado. interessado. Pensa no prospect como o lead que se interessou pelo meu produto, pelo meu serviço. Aquela, vamos pensar, vou até, eu gosto até de sair um pouquinho fora dessa área nesse momento. Vou pensar, você está solteiro ou solteira. Lead, você saiu hoje para um bar e está à procura de uma pessoa. Todas as pessoas que estão ali no bar são clientes, são São leads. possíveis clientes, São leads. são leads. O prospect é aquele que você olha e começa a conversar. Até já Aquele, sentiu interesse. imagina, usando esse exemplo aí, tô sentado aqui na mesa, olhando para uma menina e a menina olhando para mim. Essa Ela já é é um uma prospect. prospect. Ela já sentiu um interesse. Exatamente, tem um interesse. Seu interesse. Vai virar negócio? Vai, acontecer de ficarmos juntos? Tá, Não, não se não sabe se sabe ainda, ainda. mas tem um interesse. Ficou junto, é o seu cliente. Exatamente. É o seu cliente. Então, eu gosto de usar essa associação. Por que que eu uso essa associação? Se a Porque gente for pensar no Aidala, né, seria virar casamento, né? virar casamento, né? Ter filhos. Depois, Exatamente. o apóstolo é você ter os filhos, né? É, Você continuar o namoro e depois ter filhos. exatamente. O grande problema desse exemplo é que você pode fazer só com uma só. É, É um cliente só que você faz, né? Então é uma parte difícil. Maldade fazer essa é. maldade isso. Deixa a sua esposa ouvir isso, Deixa viu? ela escutar isso daí, tá perdido. Vai dormir com o cachorro lá na casinha. É, já, hoje à noite já era dormir na cama. Já vai na cama, o cachorro, o problema é dele, vai dormir no meu lugar. Ele que se vire. Mas por que que eu gosto de usar esse exemplo pensando quando os nossos alunos, eles falam assim: "Ah, mas eu tenho muitas pessoas desinteressadas. Muitas pessoas perguntam e não estão nem aí." E eu faço esse comentário com eles. Eu falo: "Todo mundo no bar vai sair com você? Sim. Todo mundo no bar vai se interessar por você? Não." Mas você sabe por que que eles fazem essa pergunta? E esse é um grande problema que acontece com vários empresários. Eles não têm as métricas, eles não têm os Sim, indicadores e, por consequência, as métricas para poder saber, poxa, eu tô dentro ou não da média? da média. Eu tô dentro ou não do que o meu concorrente faz? E está satisfatório a forma que eu estou fazendo ou não? Sim, e aí entra um ponto, né? De repente a falha está sendo minha. Ou, de repente, eu estou dentro do normal. Ou até estou muito bem, mas achando que eu estou mal. Achando que eu estou mal. Você não fazendo essa mensuração, não entendendo as etapas. E aí também entra a postura do vendedor. Ah, isso é essencial, sem dúvida. Porque o vendedor em si, ele também precisa entender isso. Isso. E aí entra um ponto. Quando a gente fala de cultura empresarial,
O vendedor, ele está inserido na cultura empresarial. Então, isso daí precisa estar na cultura empresarial para que ele atue dessa forma, para que a atuação dele, por isso que a gente fala de processo, seja a da empresa e não do jeito dele que ele quer, mas o jeito da empresa. Ah, então a minha empresa, que é a empresa X, ela atua com o vendedor A do mesmo jeito que está com o B, B com o com C, C. com o D. É como eu falo nas disciplinas de métodos e processos industriais. Independe de quem faça o controle de qualidade, o resultado tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, exatamente. Validação de métodos e processos. Independente de quem vai fazer o processo, independente do laboratório, o seu resultado tem que ser o mesmo. Se ele mudar, não está validado. Para você que nos acompanha aqui, você já me ouviu falando da cara da empresa, né? A cara da empresa tem que ser a mesma sempre. Independente se é o vendedor A, B ou C, se é o atendente, se é aquela pessoa que vai fazer o pós-venda. E eu tenho certeza que você está aí, está igual eu aqui também, pensando que essa é a parte mais complicada da implantação disso. E realmente, Complexa. é verdade. É a parte Complexa. mais complexa disso. Então, pensando nas etapas, vamos elencar todas as etapas de um pipeline bem assim, ó, bem aprimorado para nós podermos já começar a pensar na diferenciação no nosso CRM lá na frente. Isso. Bom, primeira parte é exatamente essa, né? A gente começa pensando em prospecção. Prospecção. Onde eu posso prospectar? Onde que eu posso achar leads? E aí a gente começa a pensar nesse aspecto. Poxa, Achar nada. leads. Vamos lá. Achar leads. Agora é tudo marketing digital. Nossa, eu vou ficar aí na rede social. Vamos usar os nomes, né? Vou ficar lá no Instagram, o Instagram que é minha rede, a melhor rede, a melhor rede, a melhor rede. Será que é? Será que se você pegar o telefone e ligar para uma pessoa, será que você está numa ação dentro de uma festa, dentro de um restaurante? Será que ali você também não tem contatos? Eu gosto muito daquele ditado antigo que diz: Poxa, você não pode colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. E ainda mais, quando a cesta não é sua. Principalmente. Quando a cesta não é sua, porque uma das coisas que é uma crítica minha com o marketing digital e também o marketing pago, tráfego pago, que é o quê? Todo mundo, eu vou pagar para ter leads, fazer cadastro, fazer toda essa parte. A plataforma não é sua. É. Ele não entrega para quem você quer. Ele entrega para quem você pede para ele. Uhum. Mas não está nas suas mãos. Isso. Já a metodologia ativa, ela está sim nas suas mãos. Só que o que a gente está dizendo aqui é não fique 100% dependente Dentro disso. de uma marca. Mas dentro da sua estratégia tem que estar o marketing digital lá também. Sim, sem dúvida Sem nenhuma. dúvida, tá? Tráfego pago, anúncios pagos, Tudo. tem que estar. Todas Panfletagem online e offline precisa. Todas as estratégias de marketing digital, e aí vai depender do seu negócio e do seu público. Poxa, eu preciso fazer outbound marketing, inbound marketing. Vai depender do seu público. O que ele, como faz para você alcançar o seu público? Eu vou fazer no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok. É onde o seu público está. Você tem que sempre olhar para o seu público. Lembra quando a gente falou lá no comecinho, nos primeiros episódios ainda, que você precisa entender quem é o seu público, o seu nicho de mercado? Então, ali você sabe onde ele vai estar. E aí você começa a fazer sua estratégia de marketing digital, nesse caso, buscando onde ele está, que rede, como não que só você no faz. digital, como também no offline. Essa é uma, né? Marketing digital é uma. Poxa, meu público já é um pessoal um pouco mais de idade, então ele não está tanto nas redes sociais, mas eu posso pegar com o marketing offline. Sim. Que é o offline, de repente, um buzz door, um outdoor mesmo, sei lá, rádio, né? Rádio, TV. TV. Eu concordo plenamente que uma coisa tem de vantagem no marketing digital do que no offline, que é mensuração.
Sim, métricas. perfeito. Nós não podemos negar nesse No sentido. digital você tem todas as métricas para poder ver se está dando resultado ou não. Isso, por exemplo, você faz um Perfeito. Glassdoor, você não tem quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas, você não, é difícil você ter dados fiéis de Sim. conversão. Empiricamente você sabe, poxa, depois que eu fiz, aumentou X As as minhas vendas. vendas. Ó, Ou a minha procura, né? é, Porque no caso a gente está falando de marketing, então é procura ainda. consegui, conversando com o lead, identifiquei que tantos por cento Sim. viram aquele anúncio. Uhum. Mas você não tem um número exato como Exato. você tem Exato. no marketing digital. Essa, para mim, é a grande É. vantagem do marketing digital. Sim. Mas também tem que tomar cuidado no que você falou, colocar todas as suas fichas Num lugar num só. único lugar. Então a gente falou de dois, né? O digital Inbound e ou outbound. E independente da estratégia, vamos chamar de digital. Aí você vai usar a estratégia que mais foi adequada para o seu público e para o seu tipo de negócio. O offline, né, que é outra maneira de você ir buscando leads, mas você também tem os eventos de networking. Poxa, para o meu negócio, vale a pena eu optar em networking? Aqui em Ribeirão Preto, nós temos a Associação Comercial que faz rodada de negócios. Nós temos vários grupos de networking que são muito interessantes. E você estando presente lá, você consegue fazer contatos, amplia sua rede de contatos. E quando a gente está falando de networking, você não está vendendo diretamente para esse contato, mas você está fazendo com que esse contato abra a rede dele para você para entrar. você entrar. Então, ali é uma grande busca também, né, de leads. O que mais que a gente pode pensar? Parcerias. Parcerias também são muito interessantes. Poxa, eu vendo linguiça e eu tenho o cara que vende carvão. Vamos fazer uma parceria? O cara que passa aqui para comprar carvão, você oferece a minha linguiça, e o cara que passar para comprar minha linguiça, oferece o seu carvão. Então, um está ajudando a ter... Parceria, para mim, assim, é ganha-ganha. É ganha-ganha, exatamente. Ganha-ganha. Isso é extremamente importante. Os dois precisam ganhar. A parte mais importante para mim da parceria é que ela tem que ser bom para ambos os lados. Sim. É essencial. Fundamental. É essencial. Tem que ser a parceria, quando a gente fala de parceria, tem que ser ganha-ganha. Senão, não é parceria. Senão, não é parceria. Tem um programa muito legal que é do marketing digital, que é o programa de afiliados. Eu vejo como se fosse vendedores autônomos, vai. Então, dentro do marketing digital tem muito isso. Eu tenho um produto X e a pessoa vende o meu produto X. E recebe um percentual por isso. E recebe um percentual por isso. De uma certa forma, a gente pode trazer isso para o mundo também não virtual, né? Para o mundo real, né? E aí a gente tem um programa de afiliados também. O meu produto, o meu serviço comporta esse tipo de dinamismo, né? De ter afiliados, vendedores externos, né? Vendedores que não são meus funcionários. De repente, vale a pena eu implementar isso. Até mesmo, às vezes, por parcerias, você Sim. faz parcerias de negócios. Você faz, a pessoa pode indicar o seu serviço, o seu produto. Um bom exemplo no mundo real, né, seriam as distribuidoras. Então, a distribuidora não é um vendedor de uma marca de bebida, por exemplo. Por café, mas ele tem o meu café para vender. Sim. Lá. Ele não vende para o consumidor final, mas ele vai vender para quem vai vender para o meu consumidor final. Eu posso ter o programa de afiliados tanto no virtual quanto no offline também. Programas de referências, né? Você falou de indicações, né? Meus próprios clientes, eu posso montar um programa para que eles me tragam. E aí entra a parte do pós-vendas, a importância do pós-vendas. Né? Para que esse contato, você ter esse retorno. Exatamente, que eles me tragam, eu tenho um programa que eu incentivo para que o meu próprio cliente me traga novos clientes. Então, esses novos aí são os leads que ele está trazendo. Mas qualquer outra coisa que você conseguir imaginar, usar a criatividade dentro do seu negócio para você atrair pessoas, atrair esses leads. Então, você prospecta
por várias formas. Essa é a Exatamente. parte mais importante. Não pode ser uma única forma. Eu considero falo isso assim, o essencial. essencial para mim é isso. Você não prospectar de uma única Isso. forma, usar uma única plataforma ou usar uma única via. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu faço tudo pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. Se acontece qualquer coisa, o WhatsApp não está mais no Brasil. E aí? Há alguns anos atrás, um dia, 2 dias, né? 48 horas, né? Fecharam o WhatsApp. fecharam o WhatsApp. Eu tive pessoas que depois que passou o período, entraram em outra plataforma, tudo, conversaram. Uhum. E o mais engraçado foi que a pessoa, assim, o que eu perdi de vendas, porque eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não tinha como conversar com as pessoas. Eu olhei para a pessoa, falei assim: você me desculpa, mas posso lembrar você uma coisa? A pessoa olhou assustada para mim, né? Ela falou o quê? Eu falei assim: olha, você está vendo esse aparelho? Ele não é um WhatsApp, ele é um telefone. Ele primeiro faz chamada. A Você pode. primeira coisa A dele. primeira função dele, ele é vendido como telefone. Então a primeira função dele, a mais importante, é fazer o quê? Chamadas. A cara que a pessoa ficou. Porque o que bloqueou foi o WhatsApp, não foi a chamada. Exatamente. Mas quem atende o telefone? Mas o WhatsApp não está funcionando? Uhum. Então você vai atender o telefone. Perfeito. Então, por isso que um único canal É. torna as pessoas até perigosas. É exatamente isso. Poxa, eu vou fazer tudo no Instagram, tudo no Instagram. E se o Instagram fecha de uma hora para outra? Como Orkut aconteceu? fechou. O Orkut, Orkut. tá? Não, existiu, tá, gente? Ah, Para quem é mais novo, isso existiu, era uma rede social também. Como que era lá? O ICQ. MySpace. Nossa, ICQ, você foi longe. Não, foi de O ICQ. ICQ era o WhatsApp da época. Sim. O ICQ era depois da meia-noite para que pagava um pulso só de telefone e conversava assim até 3, 4 horas da manhã e depois 6 horas da manhã você tinha que estar de pé para ir para aula. Exatamente. Denuncia a idade. Vai entregando, vai entregando tudo. Então, depois da prospecção, o que nós vamos fazer agora? Bom, aí entram estratégias de qualificação. Então, o que eu posso fazer para realmente pegar esses leads todos que eu estou atrás? Ponto importante, antes da gente ir para isso. É muito, mas muito, muito importante que essas fontes de leads, elas nunca parem. Lead tem que sempre O pipeline, o funil, ele tem que estar sempre sendo alimentado, sempre, sempre, sempre. Senão, vou fazer um trabalho aqui, coloquei 5.000 leads aqui no meu pipeline. Aí ele vai passando, tal. E eu não fiz mais nada, o que vai acontecer é o seguinte, passou os 5.000 pelo pipeline, um monte ficou para trás, porque é normal, isso daqui vai acontecendo. E depois? Se eu não Eu alimentar paro, de novo, eu não vou vender mais? Então, ele tem que estar sempre sendo alimentado. Sempre, sempre, campanha sempre. de retroalimentação. Sempre, sempre. Então, extremamente importante. E por isso que a gente gosta de abordar que tenha várias fontes de alimentação para o pipeline, que é o que a gente acabou de falar. Tudo que você conseguir imaginar é importante. Está dentro da minha estratégia, encaixa no meu produto ou no meu serviço, coloca, faça funcionar. Bom, aí eu estou atraindo, né? Então está chegando esse pessoal, esse monte de lead. Estou conhecendo um monte de pessoas. O que eu posso fazer dentro do meu produto, do meu serviço, para poder criar interesse nessas pessoas? Lembra do Aidala? A gente está na parte do interesse. Isso a gente chama de qualificação. Como eu faço dentro do meu produto, do meu serviço? Poxa, se a minha parte é treinamento, como no nosso caso, a gente vai fazer como a gente está fazendo aqui agora, um podcast, levando elementos para te mostrar o quanto é importante aprender, desenvolver a sua empresa. O levar conteúdos gratuitos, ele está dentro da qualificação dos leads. Perfeito. Toda estratégia de conteúdo gratuito, não existe
nada gratuito. O que existe é uma troca de informações. Nós estamos aqui passando esse conteúdo para vocês para mostrar o quê? Conhecimento nosso, credibilidade, os nossos produtos e os nossos serviços. Vocês acompanham esse material até para ver sobre a nossa qualidade. Para que Exatamente. você possa o quê? Depois comprar os nossos cursos. Sim. Ah, Ter a é obrigado? confiança que eu vou comprar, falar, pô, esse é um serviço legal, Esse é que um vai produto, me é um serviço que fazer o que vale eu a pena preciso. que eu vou conseguir realmente essa transformação. Então, essa característica, não existe conteúdo gratuito. Nenhum conteúdo. Não se iluda. Tá? Eu vejo muito assim, os gurus do marketing, os gurus. Não, porque você tem que entregar conteúdo gratuito. Você tem que entregar. Conteúdo gratuito é qualificação de leads. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando de estratégia de negócios, gente. A gente tem que Aqui, olhar aqui, negócios. nossa área é o quê? Empresa. Como que você vai estruturar a sua empresa? O que é o conteúdo gratuito? Conteúdo gratuito é qualificação de leads. É. Agora, vamos dar um outro exemplo do mundo real. Você já passou numa padaria e sentiu aquele cheiro do pãozinho? Aquilo ali é qualificação de lead. Sem dúvida Aquela, nenhuma. aquela estufa, quando eles abrem, assim, que deixa Aquele aquele cheiro, aquele vaporzinho com aquele vapor. cheiro maravilhoso. Nossa Senhora, eu já pensei, eu pensei o posto de gasolina onde eu compro pão. Isso é uma É. qualificação perfeita. E vocês já perceberam assim que as padarias, né, que são melhores Melhores. estruturadas, elas estão fazendo fornadas com mais frequência do que fazer um tantão de uma vez e depois só no meio da tarde que eu vou fazer de novo. Não, eles têm feito a cada 1 hora, a cada 2 horas, dependendo do tamanho da padaria. Depende do tamanho, depende do fluxo de venda. E uma outra coisa, você observou já também que elas tiraram o forno da cozinha, Uhum, elas colocaram os fornos na área de vendas, sim, porque a hora que abre o forno, aquele cheiro aquele cheiro, invade todo o ambiente. e não tem jeito, você pode até não pensar em levar um pãozinho, É, mas o quando, pão de queijo você leva. quando você está passando na rua, você sente o cheiro, dá vontade de parar e comprar alguma coisa. Se você está dentro da loja, o que vai acontecer é o seguinte: poxa, tá saindo o pão, né? Então acho que eu vou levar também. Sim, Mesmo que você tenha ido lá para comprar uma água, vai. você foi lá eu vou te falar que o gordinho aqui não tem jeito. Gordinho vai aonde eu compro o pão normalmente, eles fazem não só o pão como o pão de queijo. Uhum. É fatal. Abriu um ou abriu o outro, já era, gastei. Não tem. É, É é sentir o perfeito, é cheirinho. sentir o cheiro, já vai. E isso vale para todos os É. clientes. E essa é uma técnica também usada para essas franquias atuais de bolos. Uhum. E de bolo ainda tem um detalhe, né? Eles usam aquele bolo tradicional mesmo, comum, mas que deixa aquele cheiro maravilhoso. E ainda tem um detalhe: isso daí remete a parte emocional. Porque normalmente você estava com os avós, com mãe, né? É um Fazia bolo aquele bolo, caseiro, né? exatamente. Fazendo aquele bolo, né? Então você remete a essa parte emocional junto com o cheirinho. A degustação de produtos, Degustação de produto é outra qualidade. supermercado, Perfeito. degustação de produtos. Quantas vezes Isso é qualificação. se compra um produto, a hora que você vai lá, assim, não conhecia aquela marca, tá acostumado a comprar uma marca, você vai lá, experimenta, Uhum. pô, gostei. Ao invés de levar a marca que você levava, leva essa daí. Essa daí, ela já está assim, saindo da Da qualificação qualificação, para abordagem. Porque ao mesmo tempo que ela vai lá pegar um para experimentar, você já está abordando. você já pode abordar, você já pode abordar Exatamente. ela. Não é É a obrigatório, desculpa mas da é a abordagem. desculpa É. para a abordagem. Olha, esse produto, né, se for um queijo, por exemplo, esse queijo, ele é assim, é assado, De tal tanto tempo, região. de tal região, isso, aquilo, tal, não sei o que mais. Tem essa qualidade, tem, sei lá, eu gosto muito de queijo, né? Então, é um gorgonzola, é um provolone, e aí vai, né? Tipo, Um Gouda. isso daí, isso você faz essa qualificação de forma assim, ó.
tranquila, Sim. bem sossegada. E também você pode usar o quê? O próprio WhatsApp para fazer a qualificação. Aí entra um ponto importante. Lembra que quando a gente, lá no começo também, a gente falou sobre canais, relacionamento? Eu tenho que ter isso muito claro. Quais são os canais que eu vou usar para criar esse relacionamento? Tudo isso é relacionamento. Uhum. Então, o meu canal é o WhatsApp, o meu canal é o Telegram, o meu canal É a é o ligação? Instagram, é a ligação. Qual é o meu canal? E como eu vou fazer esse relacionamento usando esse canal? Uhum. Então, percebe a importância do processo novamente? O processo bem definido, ele vai ajudar bastante, né? Não, é É essencial. essencial. Tem que ter. É a base para você montar o pipeline. Depois da qualificação, o que nós vamos entrar? Abordagem, né, que é justamente o ponto de, poxa, eu criei o interesse lá no meu prospect. Agora eu já posso chamar de prospect. Prospect. E ele falou, poxa, interessante esse negócio aqui, deixa eu ver como é que é. Eu tenho que abordá-lo. Aí é o momento quando eu vou começar a mostrar para ele que é importante o meu produto, o meu serviço para ele. Aí você já mostra a solução do problema. Isso. E aí entra, lembra quando a gente falou de PUV, quando a gente falou de proposta de valor? Tudo isso entra nessa Agora parte. na abordagem que você vai começar a mostrar o valor do seu negócio. Como que Exatamente. você vai dar valor, como que você vai dar cara para o seu serviço ou o seu É. produto. Então, o que que o meu produto, o meu serviço faz na vida do meu cliente? Então, essa é a nossa proposta de valor. É isso que a gente está entregando para ele de verdade. Uhum. Mesmo que, eu quero comprar uma xícara, mas na verdade eu estou entregando para ele status, de repente eu estou entregando para ele um gosto Exclusividade, diferenciado, uma exclusividade. exclusividade naquele material ou Exatamente. um valor já mais sentimental. Tem várias formas, né? Várias Uhum. coisas que a gente pode fazer essa parte. Beleza, pensou assim, essa abordagem, qualificação e abordagem, elas podem estar próximas ou quase unidas? Quase unidas, eu até considero em muitas vezes, principalmente para você que vai começar a fazer agora, pode pensar isso como se fosse uma Uma etapa única só. etapa. E aí a próxima etapa, que assim, normalmente saem diferentes, né? Eu tenho a negociação, fechamento, e tal. Eu considero também uma coisa só. Fica mais fácil para quem está começando a fazer. A parte de negociação e o fechamento entra todo aquele processo de negociação. Desde a Ó, hora que você o meu custo apresenta uma proposta, é apresenta os valores, toda essa isso. parte, E aí você ou entra já melhor, no apresenta o preço. preço, né? Na Você, realidade. na hora que você está na apresentação, você está falando de valores. Aí na hora que você vai para negociação mesmo, Aí é aí você preço. começa a falar de preço. É, os valores você fala lá na apresentação. Isso, Essa, exatamente. essa para mim é a parte mais importante, você separar isso. Percebe o quanto é importante a gente entender a diferença de valor e de preço no nosso produto, no nosso serviço? É extremamente importante isso daí, tá? E isso tem que estar na nossa cultura empresarial. Lá na nossa empresa, toda a equipe, todo o nosso time, mais até do que a equipe, precisa ter muito claro isso daí, que o valor é uma coisa, é aquilo que a gente entrega, e o preço é o que o cliente vai pagar por aquilo. E Tem que ele ter muito claro. sempre, e ele sempre tem que ter certeza que o cliente sempre tem que ter certeza que ele está ganhando. Sim, é aquela história do custo-benefício. Aham. Então, poxa, eu tenho o melhor custo-benefício aqui. Ah, mas você está pagando mais caro. Não importa, é o melhor O custo-benefício. custo-benefício é o melhor. Exatamente. Essa é a sensação, porque ele vai fechar onde ele tiver essa sensação. Então, dentro do nosso pipeline, a nossa estratégia, ela tem que estar preparada para isso. Lembra que a gente falou de venda consultiva e tudo mais? Entra nesse processo aqui. A gente Uhum. falou do spin selling também, do círculo dourado. Dá uma olhada depois nos episódios anteriores. Os episódios, os episódios logo anteriores a este. Dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa sobre as técnicas de vendas. Isso. E E aí, aí a gente vai para o fechamento. Então, a gente tem nesse processo, né, de vendas, tal, não sei o que mais, negociação, tudo mais, a gente tem as objeções que a gente tem que tratar,
E aí, fechou, fechou. Aí a gente vai para outra etapa que é o pós-vendas. Dependendo do produto ou do serviço, esse pós-vendas, ele pode ser um pouco mais amplo ou pode ser considerado uma etapa só. Aí vai depender muito do seu produto ou serviço. Aí depende muito do se é um produto de recorrência, se é um produto que vai demorar muito para ter essa recorrência. Porque vamos falar a verdade, É. todo produto tem recorrência. Vamos pensar, por exemplo, num produto num serviço, melhor dizendo, que é bem interessante, que é os seguros. Os seguros você faz uma vez por ano. Então, todo ano você tem que renovar. Muitos corretores acabam tendo uma abordagem que é: vou lá, vendi, aí eu acabo voltando só no ano que vem na hora da renovação. Será que essa é a melhor abordagem para eu manter a lealdade desse meu cliente? Para que o ano que vem ele não Ele vai faça ver de um novo. concorrente? Eu faço até a seguinte questão: você vai fazer uma nova cotação com os concorrentes ou você já vai direto com aquele que você fechou anteriormente? Exatamente. Para quem é da área de seguros, né? Ah, mas se eu tive um atendimento de sinistro, normalmente eu não vou ter concorrente. Não necessariamente. Eu já vi vários casos que, mesmo com sinistro, sinistro é quando você usa o seguro, tá? Para quem não conhece. Vai, dependendo da forma de atuação, por melhor que ela seja, vai fazer cotação com Com outros. certeza, com Se certeza. não, se não teve um bom relacionamento ou ficou com É. alguma dúvida, E, já era. e aí uma outra grande falha que eu vejo em vários corretores também, eles não pensam no que eu posso fazer durante esse ano todo para que esse meu segurado me traga outros leads. Percebe? A alimentação do meu pipeline, poxa, o meu próprio segurado precisa me trazer. Então, qual é a estratégia que eu vou usar dentro dessa minha parte de pós-vendas para que ele me traga Novos. novas indicações? Uhum. O que eu vou fazer para que o ano que vem ele não queira nem cotar com os outros, ou se cotar, ele feche comigo mesmo que esteja mais caro? Qual que vai ser essa estratégia, né? Exatamente. Então, isso tudo tem que estar pensado já antes. Não é, depois que eu fechei eu vou ver isso. Não. Nós, como empresários, temos que pensar isso antes, porque dependendo do tamanho da nossa empresa, cada funcionário vai fazer uma parte desse pipeline. Não é um funcionário fazendo tudo. Quando Poxa, você é eu presa, tudo bem. você faz tudo, Você faz tudo bem. tudo, Mas e na mas hora que você cresce? De repente você contrata vendedor, você vai ter um marketing. Vou contratar uma empresa de marketing. Depois eu vou ter minha equipe de vendas. Depois eu vou ter meus atendentes para fazer a parte administrativa, a parte interna lá e tudo mais. E aí? Cada uma dessas partes. E aí entra um outro conceito muito importante que a gente tem que ver: comunicação. A gente já abordou isso em outros episódios também, mas a comunicação tem que ser muito transparente. Se eu tenho muito bem definido todo o processo do meu pipeline, como que funciona cada etapa, como é que eu faço a transição de uma etapa para outra, e se eu tenho equipes separadas para fazer cada etapa, como que vai funcionar essa transição de uma equipe para para outra. outra. Então, eu tenho tudo isso preparado, eu estou pronto para que a minha empresa funcione. E detalhe, funcione sem eu estar lá. Essa é a parte mais Essa, importante. essa é a parte que eu falo que assim, é de extrema importância. Quando você precisa estar na empresa para que ela esteja funcionando, Tem algo errado. tá com problema. Tem algo errado. Se você faltar hoje, como que a sua empresa vai trabalhar? Ou ela não vai trabalhar? Se ela não trabalhar, Já era. tem problema. A empresa está fadada a quebrar. Vai, vai parar. Tá, vai, vai. Não tem Bom, como. e aí voltando então para o pipeline, eu tenho toda a estrutura, tudo desenhado, está encaixado com o meu pipeline, ou dentro do meu pipeline, está encaixado com a jornada do cliente. Eu montei os processos todos para que, independente de quem da equipe faça da maneira que é a cara da minha empresa. E aí, nesse sentido, é assim, ó, é realmente o que você, empresário, deseja. Exato. É bem, eu não sei, eu tenho um perfil assim muito democrático. Passa.
Então, tem certas coisas que, olha, na empresa vai ser dessa forma. Se você me mostrar que não está legal, se os indicadores mostrarem que Uhum. não está legal, vamos alterar sem problemas. Mas nesse momento, definiu todo esse fluxo, cumpra-se, execute neste formato. Exato. É o que eu chamo de cara da empresa. Isso. Então, qual é a cara da minha empresa? É aquela que eu defino. Isso vai para a minha cultura empresarial. Uhum. Então, na minha empresa, tem uma cultura que vai mostrar a cara da minha empresa. Bom, tendo isso definido, todos os funcionários vão fazer do jeito que eu defini que seja feito. Porém, eu, como empresário, preciso ter uma abertura que é o ponto de ver inovações. De repente, aquela pessoa que está fazendo aquilo especificamente, ela se torna especialista naquilo. Ela, de repente, ela pode trazer uma inovação. O que que é inovação? É fazer de uma forma melhor, Melhor. mais rápida, mais barata, mais eficiente, mais eficaz. Aquilo que já Aquilo, era feito. aquilo tem que ser implantado. E aí, ela traz aquilo, a gente testa, testou, aí a gente põe para tudo na empresa. E, E e é teste, como é que a gente sabe para que é bom, né? Métricas. métricas. Aí A gente vão compara métricas. o antes com o depois. Comparou, foi bom, executa. Perfeito, E, exatamente. e faça de novo. Mantenha fazendo. Mantenha Aí, fazendo. o novo jeito, a nova cara é Treina aquele novo jeito. aquele novo jeito. E Exatamente. ó, mudar é normal. E eu falo, eu vejo que muitas pessoas eu converso e elas falam assim, porque eu nasci assim. Você já escutou isso daí? É, como é que é a música, né? Eu Nasci nasci assim, assim, eu vou morrer eu assim. cresci Eu assim. nasci assim, É a cresci Gabriela, assim. né? Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu tenho uma vontade de pegar a pessoa e falar assim, então morre. Morre, porque se você não vai. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Se Exatamente. você nasceu assim, eu já te começo desmentindo. Porque você não nasceu assim, porque você nasceu pequeno, cresceu. Então você já não nasceu dessa forma. Então, evoluiu. Então, continue evoluindo e a mudança de cultura, a mudança na opinião é extremamente importante Uma das coisas que, para quando, evoluir, né? quando aparece esse tipo de pessoa assim na frente, aí eu gosto de mostrar alguns exemplos que você já deve ter visto na internet, né? Tem um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, que ele não tem os braços nem as pernas. Esse cara, eu sei, eu já O sei quem cara, é. o cara vai lá, tirou carta de motorista, já fez scuba diving, já fez. Se você pensar, ele já fez na vida. Ele não tem braço, não Muito tem mais perna. do que eu, até que tenho ambas as pernas, ambos os braços. E o cara vai lá e fala. Quando ele vai fazer as palestras dele e tudo mais, o cara fala que é feliz, ele, poxa, E tá ele é, crescendo e tal, não sei o que mais. E a gente vê nele que ele é ele é realmente. feliz. Sim, Sim. Mesmo tendo falta dos membros. sim. Não tem. O que Não que é por isso. aconteceu? A limitação física dele não foi um limite na cabeça, na Aí, aí, mente. aí é o ponto-chave. Como que está a limitação na sua cabeça? Exatamente. E é E isso que faz a muita gente empresa ficar travada e pessoas travadas, empresas travadas. Então, não evolui. se você é empresário, se você está percebendo limitações na sua vida, na sua empresa, dá uma olhada para si mesmo. Será que não é você que está limitado em algum ponto? Pensa nisso. Conversa com a gente. Conversa com a Pensa gente que a nisso. gente tem algumas coisas que podem te ajudar. E vamos lá então continuar. Pensando no quê? Agora, ok, já definimos todo o processo. Agora precisamos operacionalizá-lo. Percebeu que a gente falou de cada etapa do processo, eu entendi como é que faz, está conectado com a jornada do cliente que eu defini dentro da minha empresa, e aí o que eu tenho que fazer? Registrar isso, poxa. Aí a gente usa algum sistema. O melhor sistema para isso é um CRM. Vários CRMs ele já vem preparado para você colocar o pipeline. Uhum. Ah, poxa, eu não tenho um CRM, não dá condições, isso, aquilo, Tabela. o meu sistema não dá. Poxa, tem vários aplicativos gratuitos que você pode usar.
Trello é um deles, tem o ClickUp, tem, nossa, N. E assim, ó, na pior das piores das hipóteses, uma tabela no Excel. Dá para fazer também, dá para Dá fazer. para fazer eu vou falar assim, quando eu comecei, não tinha sistema, não ia pagar sistema, nada disso. Eu comecei simplesmente fazendo o quê? Montei o funil dentro do Excel. Dentro do Excel, porque todos os aplicativos, no fundo, né, É um banco de é um dados banco que de usa dados como se que fosse um usa Excel. um Excel. Então, por mais que você fale assim, é ABC, ele gera uma tabela. A partir Isso. dessa tabela, ele organiza essa tabela num dashboard. E isso daí você pode fazer, criar a sua. Então, assim, precisa pagar alguma coisa? Não. Ah, precisa fazer no Excel? Não, tem alguns aplicativos gratuitos de tabela. Tem. Você não precisa pagar nada. Então, é Poxa, só. mas eu ainda não me dou muito bem com computador, com isso, aquilo. Faz no papel. Primeira coisa, começa, registra e tudo mais. Mas mais importante, como eu disse, esteja preparado para as inovações. Fazer no papel e ficar parado nisso já era, hein? Eu, Você começa assim, que a primeira coisa a fazer, dá o primeiro passo. eu já vou um pouco, eu já sou um pouco mais radical nesse ponto. Eu sou um pouco mais radical porque assim, você quer empreender, você quer transformar o que você pensou numa empresa ou tem uma empresa. E em 2024 não conhece computador, não sabe mexer em computador, você não tem empresa. Eu sou um pouco mais radical mesmo nesse assunto. Eu posso até não gostar do computador, eu posso até não gostar das coisas, mas eu sou um pouquinho mais radical nesse Eu ponto. concordo contigo na questão do precisar, é Precisa evoluir. essencial, com certeza, mas eu não sou tão radical. Então, assim, primeira coisa é a gente trabalhar a cultura, ou seja, a minha mentalidade. Por Isso. isso que eu digo, começa pelo papel, que seja, não importa, mas esteja preparado para a evolução. Então, comecei no papel, estou fazendo no papel, opa, está começando a ficar um número meio grande aqui de informações. Vou para uma planilha. Poxa, a planilha já não está dando para manusear tanto. De repente eu vou para um aplicativo X, um Y, Z, não importa qual, aquele que mais se adapta para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de cliente. Mas sempre evolua, sempre evoluindo, porque não só a sua própria metodologia, o seu próprio pipeline vai evoluir, como a ferramenta que você vai usar para registrar tudo isso. E mais, ele tem que ter algum tipo de forma de você anotar as coisas como um padrão de CRM. Você tem que ter um padrão de anotações. Tem que ter. Por quê? Porque não dá para ficar guardando todas as informações de todos os clientes na cabeça. Você tem que ter um lugar para registrar isso. É igual eu, por exemplo, eu faço os meus atendimentos na área da estética também. Dentro disso, nós temos os prontuários clínicos. Sim, Por que nós temos os prontuários clínicos? Prontuário clínico não é para ficar bonitinho, não, é literalmente para você lembrar do que você já fez sim. com aquele cliente. Às vezes você atende 100, 200 pessoas na semana, você me Como é que desculpa, você mas vai não lembrar de dá para todo lembrar mundo? todo mundo. É tudo que você fez, que não fez. Não tem Um como. médico, a mesma coisa. É, A por mesma isso coisa. Tem o não é só prontuário para lá. não é só para registro jurídico, que tem também essa finalidade, Sim, mas você também tem o quê? é, Você tem a questão do próprio médico, do próprio profissional da área da saúde, estar exatamente. recordando o que ele fez no paciente. Sim. E aí, dentro do seu negócio, o que que eu preciso anotar? Como é que é o meu relacionamento com o meu cliente? Desde quando ele era um lead, qual é o relacionamento? Como é que eu vou entendendo o que que eu fiz que deu certo com esse lead? Aí eu vou conseguindo entender que, poxa, a característica do meu cliente ideal é essa daqui. Então, percebe que eu fazendo análise disso daqui, eu vou evoluindo o meu pipeline. Poxa, como que eu vou fazer para alimentar o meu pipeline? Eu vou buscar elementos dentro dessas características que eu estou vendo.
quem mais fecha comigo tem essa característica, quem mais fecha comigo pensa desse jeito, quem mais fecha comigo tá nesse lugar aqui. Então você começa a fazer e buscar, né, para alimentar o seu pipeline, os seus leads nesses lugares, nessas características, dessa forma, pensando desse jeito. Aí você começa a falar a língua dele, porque aí você atrai mais ainda. Então o que você faz? Você aumenta a sua taxa de conversão, porque você avaliou todas as métricas para poder melhorar o seu próprio sistema de pipeline. Então vocês observaram que assim, ó, evolução sempre, métricas Essenciais, essenciais. tem que ter. Para você ter métrica, você tem que fazer anotação. Tem que ter anotação. Então, E aí, definir, né? O que eu preciso, para quem é um pouco mais evoluído já na administração, os KPIs, os Key Performance Indicators, né? Que são os indicadores, né? O que eu preciso ver? Então, poxa, quando a gente fala de financeiro, a gente tem a margem de contribuição, que é um dos indicadores mais importantes, na minha opinião. uhum, Beleza. E agora, qual outro indicador que eu preciso quando eu estou falando de vendas? Um deles é a taxa de conversão. sim. É essencial. Poxa, mas tem um, né, que o pessoal fala muito, né? Eu preciso falar com 10 leads para poder marcar 5 reuniões para poder fechar um negócio. É um bastante conhecido aí em alguns negócios. Isso. Poxa, essa é uma métrica muito interessante. Se eu estou falando com 10 e não fecho nenhum, opa, quer dizer que estou falando com 20 para poder fechar um, quer dizer, eu estou meio fora da média do mercado. O que está acontecendo? Será que a minha abordagem está errada? Aonde está o erro? De repente eu não estou achando o lugar correto para poder buscar o lead, né? O lead está vindo muito desqualificado, vamos por dessa forma, desqualificado. Quando a gente fala, quer dizer dentro do seu negócio, tá? Para o seu produto, para o seu serviço. Não é um lead que é usuário do seu produto ou do seu serviço. Sim. Imagina, por exemplo, que você vende absorvente e de repente você está falando num lugar que só tem homem. Solteiro. Mas também dá para vender. Dá para vender também. Se for bom vendedor, dá para fechar negócio. A gente até contou uma piadinha outro dia aí, né? Dessa daí nós tivemos até uma piada no episódio anterior, né, em relação a isso. Dá para vender, aproveita. Toma cuidado, já vende a lancha. Já vende a lancha. Não, mas isso é pro casado, né? Isso é pro casado. Ah, sim, também. Casado você vai vender no máximo a fralda. Vamos lá, então. E aí, pensando nas métricas e tudo mais. Então, defina quais as métricas que você precisa para o seu negócio. Poxa, quantas vendas eu fiz? Ou qual o valor das vendas? Qual o meu ticket médio? São coisas importantes para a gente saber. Então, para o seu negócio, para o seu tipo de produto, para o seu tipo de serviço, qual a métrica importante que você precisa ver? E já estipula isso dentro do seu pipeline. Então, se você está usando um sistema, o próprio sistema vai te dar isso. Você não precisa pedir para ninguém fazer isso. Para o serviço aí para poder montar isso. Não, o sistema já te dá isso. Se teve uma boa anotação. Exatamente. Se os seus dados são fidedignos, perfeito. Você vai ter um dashboard os indicadores que você precisa, você vai achar lá. Vai tá pronto alguns, lá. Alguns sistemas fazem em formato de dashboard, outros sistemas em formato de relatório. Não importa. O importante é tenha a métrica, tenha os indicadores e use isso. Analise. Faça uma gestão em cima disso. Isso é o que diferencia de uma empresa de sucesso, que vende muito, de uma empresa que está meia boca. Essa é uma situação extremamente importante que você precisa o quê? Eu falo que o mais difícil é começar. Porque você vai ter que parar algum tempo para analisar esses dados. E eu não digo nem parar algum tempo, mas usar o tempo de forma mais estratégica. Isso, utilizar um tempo de forma estratégica. Porque para gente que é empresário, essa é a melhor maneira da gente usar o nosso tempo, sendo estratégico. Uhum.
Então, é pegar informações, é entender aquilo, tal, não sei o que mais, e criar estratégias diferenciadas. De repente, corrigir gargalos, né? Poxa, quer dizer que é tudo as mil maravilhas no pipeline? Não, pode acontecer esses obstáculos, né? Como a gente está falando. Poxa, está chegando muito leads desqualificado. Tô vendo que não está fluindo, tô com um gargalo nessa etapa para aquela outra ali. Então, você vai percebendo essas coisas aí olhando as métricas. E de quanto em quanto tempo você acredita que deve ser feita essa Análise. análise e ajustes? Tudo depende do tipo de negócio e do tipo de produto, de serviço. Imagina, por exemplo, vou usar de novo seguros. Na minha época de seguradora, já trabalhei em seguradora, nós tínhamos metas mensais. Nós fazíamos essa análise semanal. Então, semanalmente a gente dava uma parada no dia a dia para olhar essas informações. Era o melhor tempo que a gente tinha. Porque a gente conseguia ver, poxa, eu tô assim, tal, não sei o que mais, se continuar nesse ritmo, eu bato a meta ou não bato a meta? Né? Então, poxa, quer dizer que eu vou ter que correr um pouco mais, vou ter que fazer alguma coisa diferente, tal, não sei o que mais. Então, você tinha tempo ainda para salvar um mês, do que, vou deixar para o final do mês. Aí já foi. Eu, particularmente, gostava de dia a dia dar uma olhada naquilo. Já tem uma Porque, análise porque eu diária. achava que só 4 vezes, só 3 vezes, né? Porque já ia completar a outra, era pouco, de repente não dava tempo de eu conseguir salvar. É que você não precisa olhar vamos lá, vamos até diferente. No começo você demanda muito tempo para você olhar. Depois, com o Enquanto você não costume, sabe, é tipo andar de bicicleta, né? Você vai todo desengonçado, tal, não sei o que mais. Então você não sabe direito o que você tem que olhar, como é que não é, o que eu tenho que olhar aqui para depois comparar com aqui, tal, não sei o que mais. Você não demanda um sabe tempo direito. maior. Isso. Depois, isso é muito rápido. Você literalmente bate o Dependendo olho do assim, tipo do indicador, você mata na hora. É coisa assim de 5 minutos você fez uma análise. e não é porque você fez em 5 minutos que ela foi mal feita. Não, é porque por É o exemplo, costume, é o i- hábito e o conhecimento. imagina uma loja que vende em escala, né? Então, tipo essas lojas de confecções. O que ele quer saber de repente é a quantidade de pessoas que entraram na loja com a quantidade de tickets vendidos. Como que tá? Pô, ele bate o olho naquilo lá, ele faz isso diariamente. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos fazer vamos chamar um palhaço aí para ficar falando na frente da loja, tal, não sei o que mais, para chamar mais atenção. São situações pontuais que você deve. Eu falo que aí nessa situação você já deve analisar diariamente. Sim, tudo depende do seu produto, do seu serviço, né? E do seu tipo Depende de do negócio. indicador. Acho que depende do Do indicador. indicador também, Eu falo assim, depende do exatamente. indicador que você quer olhar. Tem aquele indicador diário, indicador semanal e o indicador mensal. Uhum. Tá? Tem alguns indicadores que, olhando uma vez por mês, está Sim, sim, bem sim, sim. tranquilo. Pensando É. quando é os valores anuais, Exatamente. essa Quando a parte. gente pega, pensando um pouco mais amplo, né? Quando a gente pensa, poxa, a minha meta do ano é X, né? Então, o que que eu preciso fazer mensalmente? Então, eu vou olhar essa Essa métrica métrica mensal. mensalmente. Não Ah, tem. não. Agora eu estou no plano de ação. O plano de ação, de repente, tem que ser semanal, pode ser diário, dependendo do tipo da ação. Dependendo da ação, vai ser Exatamente, mais ou menos nisso. exatamente. Um outro, eu não digo obstáculo, mas que assim um desafio, né? É justamente a equipe. A equipe precisa entender a necessidade de ter esse pipeline funcionando, que é bom para ela própria. Então, quando eu falo que a gente transformar a equipe em time, é justamente nesse aspecto. Todo mundo sabendo, poxa, eu preciso colocar essa informação aqui no meu pipeline, porque a próxima etapa vai precisar dessa informação. Porque o meu colega vai precisar disso daí. E com isso daí, ele vai conseguir fazer melhor o trabalho dele. Eu falo que isso daí para mim, hoje, empresarialmente falando, é a questão mais complicada, por mais que já definimos, por exemplo, aqui na nossa empresa, essa, até essa etapa ela está indo assim perfeitamente, mas a etapa
de cultura É, é a parte mais complicada. esse é um dos desafios mais Para mim, importantes. é um dos desafios mais assim difíceis mesmo de É. implantar, até para você poder gerar os dados fidedignos. Então, para você que está seguindo a gente e está no começo da empresa ainda, ou está pensando em empreender, começa desde o início já. Você Agora, contrata, você fala assim, antes de contratar um funcionário, antes de você ter uma já equipe, já faz. faça. Já faz. Já faz. Porque assim, a hora que o funcionário entra, já está acontecendo. Isso. Aí Quando você, você for treiná-lo, você vai falar assim, ó, você tem aqui que é fazer assim. isso, ó. Depois que você falou com o cliente, você entra aqui no sistema, faz essa anotação assim, assim, assim. Aí, quando você for falar de novo com o cliente, você abre primeiro o sistema, olha o que escreveu por último lá, e aí você fala com ele perguntando daquilo que estava Daquilo que escrito lá foi. por último. Então, isso é extremamente importante, que você, quando você está começando a montar uma equipe de vendas, a própria equipe de marketing, você já começar a implantar isso. Porque Isso. depois, você consegue implantar? Sim, consegue. Estamos em fase de Mas é um implantação desafio agora maior. de novos sistemas, mas o desafio É maior. é maior, É maior. é muito grande. É. E como é que a gente faz isso? Começando do início, como você disse, aquela hora, né? Estruturando o seu pipeline. Qual é o meu processo de cada etapa? Como é que funciona cada etapa? E aí, se eu tenho isso totalmente definido, eu vou treinar, é fácil. Então, É, fica simples, porque quando eu vou treiná-lo, eu já explico, já fazendo tudo o que tem que ser feito, inclusive as anotações. e para ele parece que é uma coisa que já é natural da empresa, por mais que você está começando agora. Já é uma coisa Exatamente. natural da empresa, que já é uma rotina da empresa, então ele É. já assume que isso ele tem que fazer. Para quem já tem uma equipe, né, o pessoal vai ter resistência Você e tem a tudo mais. resistência Para de o mudança, novo, é muito mais simples, porque ele é já muito vai mais. entender, aqui já tem que ser assim, Tem tem que que ser ser feito e assim, pronto, acabou. acabou. É. Então a pessoa faz. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Uhum. Quando você muda sistemas, quando você muda essa parte, nossa senhora, dá um trabalho, mas é É normal. terrível. Faz parte, faz Faz, parte. faz parte da vida do empreendedor, não tem como. E agora um ponto bem legal, né, que eu sempre gosto de dizer com relação a isso. Preza mais pela qualidade do que pela quantidade. Eu vejo que tem alguns empresários, poxa, eu vou comprar 5.000 leads. Será que isso realmente é legal para a sua empresa, para o seu tipo de negócio? Será que você não está só gastando dinheiro? Até De que repente, ponto desses 5.000 leads aí, você vai aproveitar um. se aproveitar às vezes, tá bom. Às vezes, né? Nem aproveita. Às vezes você nem aproveita. Mas aí também, nessa situação, eu também tenho assim, você comprar o lead é ruim, concordo plenamente, Não que seja ruim, mas a estratégia que você vai usar esse é o esses ponto. leads, para mim é o ponto. É, esse é o ponto. Eu, Quando a gente está prezando qualidade ao invés da quantidade, não é porque eu vou ter 5.000, 50.000 leads que é o mais importante, mas é qual o tipo de lead que eu estou pegando, tal, não sei o que mais, que é isso. a questão da estratégia Eu que acho você que a disse. estratégia, eu falo assim, ó, Essa é a questão o, mais importante, dar você importância para a qualidade do que para a para a quantidade. quantidade. Às vezes você comprar leads, vamos falar assim, comprar leads, é comprar número de telefone conhecido. Uhum, Eu falo que existe prós e contras. Prós, aquelas pessoas, se você compra um lead já de uma, vamos fazer, de uma empresa de bons costumes, tá? O que acontece? Ela já vem um pouco mais refinada. São pessoas uhum, que já têm um interesse semelhante ao que você pediu. sim. Ok. Então, elas vão ser seus leads? Não. Lead Elas vão. sim, se vai virar prospect, a gente não sabe. Eu não. Eu até eu falo que assim, são pessoas que você pode mandar informações para gerar ela, para transformar ela em leads. Eu colocaria elas ainda um pouco um pré-lead, vamos falar Tá, assim. entendi Eu o que vou você colocar quis assim um dizer. É pré-lead. que eu já chamo de Porque lead isso. todo esse processo. Por quê? São pessoas que têm um interesse, que eu sei que tem um perfil que Uhum, vai ter interesse sobre o meu produto ou serviço.
só que elas não me conhecem. Então, a estratégia que eu vou abordar esse grupo de pré-leads, vamos chamar assim, para que primeiro ele me conheça, ele Uhum. tenha interesse e aí ele se transforme num lead meu. Então, eu falo que a compra de leads depende muito de como Isso. você utiliza, ela vale a pena. Eu vou falar porque eu já fiz isso. Uhum. Eu fiz uma vez, logo que nós começamos, eu comprei uma lista de leads Uhum. e todo mundo falou para mim assim: não faça isso. Teimoso, fui e fiz. Só que eu falei assim: ó, E o beleza. resultado? O que que acontece? Esse grupo, meu objetivo é transformar ele em pessoas que me conheçam. Não é vender para ele. Por incrível que pareça, gerou muita venda Uhum. nessa base comprada. Mas por quê? Porque na hora de utilizar essa base, eu não cheguei para ela com uma promoção, com uma oferta direto, que é o que Uhum. muitas pessoas Sim. fazem. Então ela compra uma base, ela fala assim: ah, essa base já está qualificada. Ela está qualificada para outra empresa, para Uhum. outro Uhum. cliente que buscou. É isso aí. Então, por exemplo, eu tenho uma base de profissionais da área da saúde. Por quê? Eu trabalho com esse profissional, mas eles são meus leads? Não, eles são profissionais da área de saúde. Uhum. Então eu posso utilizar eles para quê? Para mandar conteúdos gratuitos, Sim. mandar conteúdos para eles conhecerem uma técnica, para eles Uhum. se interessarem. Sim. A partir daí, eles se interessaram, eles vão buscar essa informação. Eles vão depois, eles podem serem meus leads. Então eu adiciono uma etapa pré. Por isso que eu Entendi. chamo esse pessoal de pré-leads, para Entendi. poder diferenciar. Então, às vezes, depende da É, estratégia, vale a pena. desde Sempre. e você percebeu, pelo seu exemplo, você falou, bom, o que que eu fiz? Eu priorizei a qualidade ao invés da Da quantidade. quantidade. É isso aí. Então, isso é essencial, tá? Então, não adianta você ter uma tonelada de leads se forem leads desqualificados. Não vale. Então, assim, tem que ter uma certa qualificação. Qualificação significa que ele vai comprar? Não, Não. mas que possa ter interesse futuro. É isso. Esse é o objetivo. É gerar um interesse para a pessoa. É. Outro ponto, né? Você percebeu que eu falei de aperfeiçoamento, eu falei de evolução e tudo mais? Tenha sempre isso em mente. O pipeline, ele, apesar de você criá-lo no início e tudo mais, ele vai acabar evoluindo conforme você vai usando o próprio pipeline. É como se Uhum. ele fosse vivo, né? Você vai percebendo que os seus clientes têm um tipo de necessidade assim, assado. De repente, uma etapa que você achou que ia ser pequenininha, de repente ela fica maior. De repente, você tem que criar uma nova etapa, porque a jornada do cliente está exigindo isso daí dentro da sua empresa. Então, esteja preparado para aprender e crescer e evoluir continuamente com esse seu pipeline de vendas. O aprendizado tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo na empresa como um todo, né? Mas hoje a gente está falando do pipeline, então dá uma atenção para isso também. Não é porque, eu escrevi todo o processo, aqui está tudo pronto. Não, ele está pronto para começar, Para mas hoje. ele vai evoluir, ele vai evoluir. Então, aprendizado e evolução tem que ser sempre contínua. Lógico, né? Falamos de comunicação com a equipe, né? Para transformar uma equipe num time, a comunicação tem que ser objetiva, tem que ser transparente. E toda a equipe envolvida no pipeline, ela precisa ter muita comunicação. Tem que ser muito claro, muito transparente. O CRM acaba ajudando muito nisso daí, porque fica tudo registrado lá. Então, qualquer um que pegar vai ter as informações lá registradas. Isso ajuda tanto o empresário para poder acompanhar o que cada colaborador está realizando, Assim como o próprio trabalho do o colaborador. próprio trabalho do colaborador. Ele vai ajudar Exatamente. também a lembrar, ter toda essa dinâmica. Ele não precisa ficar, nossa, o que que eu conversei mesmo com a dona Maria? Já está lá Exatamente. escrito, Tá ela lá já tá, escrito, é. já criou o hábito, já está Aí de fácil. repente eu vou atender a Dona Maria pela primeira vez.
Nossa, eu sei que a Dona Maria já comprou aqui. E aí? Como é que é? Como é que não é? Aí você tá indo lá, nossa, Dona Maria, a senhora comprava com o Gilmárcio, né? Então, olha, agora eu vou atender a senhora, a gente vai falar sobre isso e tal. E aquele, o seu filho, como é que era, como é que não era, tal, 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 não sei o que mais. E como é que foi a última vez que a senhora comprou? Como é que foi o produto? Você tá falando disso, eu lembrei de um médico que eu conheço. A hora que você falou do filho, né? Ele Hum. no prontuário clínico, ele não anota um monte de coisa importante que deveria ser anotado. Mas se você pegar em todo o prontuário dele ou dela, sempre tem o nome do cachorro, o nome do papagaio, o nome dos filhos. Tá na primeira página. Falta um monte de coisa no prontuário, mas isso sempre está lá. Sabe por quê? Por causa dessa abordagem. Hum. A pessoa chega e a primeira coisa, como que tá o seu cachorrinho? E fala o nome do cachorro. É. E Pô, não tem isso, uma pessoa que não gosta dele. isso é uma maneira de você trazer a pessoa para dentro de casa, né? Na maneira simbólica que a gente fala. Quando você traz a pessoa, o seu cliente, para dentro de casa, fidelização, A pessoa não né? procura por outro. E quando a gente fala de médico, né? Médico, medicina, né? É uma área que você só vai onde você confia. Confiança é extremamente importante. Poxa, eu vou sei lá, num Vou no cardiologista, cardiologista. Se eu não confiar se eu nele, não confiar nele, eu vou trocar. você- Simples. eu já fui numa nutricionista. Hum. Eu entrei na sala da nutricionista, foi assim, era um horário assim, já tarde da noite, já tinha ficado esperando para ser atendido. Do jeito que eu entrei, ela falou assim: "Boa noite, você precisa emagrecer." Eu olhei para ela assim, eu falei assim: "Mas primeiro, boa noite, né? Posso te ajudar em alguma coisa, né?" Mas a hora que eu olhei para ela, ela também precisava, então ficamos iguais. O que que aconteceu? Você acha que aquela consulta valeu alguma coisa para mim? Hum, hum. Você acha que eu lembro alguma outra coisa dessa consulta? Pensa nisso. A primeira impressão é a que fica. Isso é essencial, né? A gente precisa ser exemplo daquilo que a gente vende, né? Sim, não tem jeito. Não Isso tem como. essencial, essencial. Quando eu falo da cara da empresa, tem muito a ver com isso, né? Qual é a imagem que eu passo para o meu cliente? E lógico, essa imagem tem que ser verdadeira, né? Então Senão, ela não tem que adianta. ser é, tem que ser validada sempre que o cliente estiver em contato com a gente, né? Sim, não adianta. Seja na hora do produto, na hora do serviço, seja no pós-venda ou na recompra, né? Tem que estar lá. Tem que estar sempre lá. Agora, um outro ponto também, né, que é muito importante é quando você for estabelecer metas, tem que ser metas realistas, tá, gente? Quando a gente fala de meta, a gente gosta de usar aquela técnica da meta SMART, né? Específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, relevante e temporal. Então, quando a gente fala de atingível e relevante, ela tem que ser uma meta que, poxa, eu preciso suar um pouco para chegar lá, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter condições de alcançá-la. Poxa, eu vendo 100 por mês. Ah, você vai ter que vender 1.000 no mês que vem? Não vou vender, não vai conseguir. O que que eu faço? Eu desestimulo a minha equipe de vendas. Então, eles simplesmente não vão correr atrás. Poxa, eu vendo 100, mas no mês passado eu tinha vendido 50. Então agora esse mês eu vou pôr 150 de meta. Pô, vou ter que correr para fazer isso daí, mas, pô, pela experiência do mês passado eu vejo que eu tenho condições. Então, legal. Essa é uma meta que estimula a equipe. Então a gente tem que ter metas realistas dentro da realidade realmente. Não é só o que a gente quer. Poxa, a gente sempre quer mais, né? Sempre quer mais. Sempre, não tem Principalmente jeito. nós, donos de empresas, né? Sempre Sempre queremos mais. queremos mais. Mas a Sempre gente tem que ser precisamos de mais. realista. Tem que ser muito realista. E E na jornada do cliente, né, vocês perceberam que eu falei muito disso, né? Jornada do cliente. O nosso foco sempre é o cliente.
Então, é a experiência dele, é o sucesso dele, o success experience. A, como se diz, a jornada do cliente, a experiência do cliente dentro da sua empresa, ela tem que ser o quê? Perfeita. Sim. E o pipeline, quando a gente estrutura, é pensando nisso. A gente tem que ter isso em mente sempre quando a gente vai estruturar os processos. Para você poder ter o quê? Uma experiência adequada, uma satisfação do seu cliente. Sim. Aí você consegue que ele esteja o quê? E aí, Retornando. e nesse processo a gente vai cativando. Aí retorna pós-vendas e vão transformar lá em apóstolo. Exatamente. É só assim, se a experiência não for boa, ele não volta. Ele não volta e não não indica a gente. Aliás, vai falar mal, né? Vai falar mal. Esse é o grande problema. Não tem jeito. Lembra daquelas métricas, né? Um cliente insatisfeito vai influenciar 20 pessoas. Um cliente satisfeito influencia em torno de 5. E deixa eu perguntar, em relação às etapas, quando que você troca de etapa? Porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas com dificuldade, elas ficam falando de valores, de valores, de valores do produto, ficam orientando e não passa para o fechamento. Isso tudo depende muito do seu tipo de produto ou serviço. Mas isso tem que estar muito claro. Você tem que definir, poxa, o que eu preciso, o que o meu cliente... Pensa sempre na experiência dele. O que eu preciso quando um lead, né, entrou em contato comigo? O que eu preciso para que ele se torne interessado, se torne um prospect? Quando ele se tornou um prospect, ele está interessado, o que eu preciso passar para que ele tenha o desejo de comprar comigo? Quando ele passou a ter o desejo de comprar comigo, o que eu preciso fazer para ele fechar comigo? Uhum. E depois que ele fechou, o que eu preciso fazer para ele recomprar comigo, para ele me indicar para outras pessoas? Então, dentro do meu tipo de negócio, eu preciso ter clareza nesses aspectos, porque é isso que vai dar essa passagem de uma etapa para outra. Então, eu estou nesse nível aqui, quero passar para esse outro. Então, como que a gente sabe que passou? A gente usa muito a palavra a expressão de gatilho mental, mas aqui é um gatilho, né? Então, qual é o gatilho que vai passar daqui para lá? Etapa. Então, poxa, de repente, quando a gente fala no mundo digital, quando a pessoa faz um pedido de um e-book que você ofereceu como uma isca, esse é o gatilho para a gente fazer uma oferta para ele. Sim. Então ele já sai de lead para um prospect, por exemplo. Na hora que ele baixa ali, você já... Ou lead qualificado, alguma coisa assim, né? Se ele entrou na minha página de vendas, ali já tem o gatilho para venda, que é a negociação, tal, não sei o que mais. Você já deve ter passado por isso, aí aparece aqueles pop-ups, não vai embora ainda, tal, não sei o que mais. Vou te oferecer isso, aquilo. Você chegou próximo do xizinho lá... começa a explodir pop-up para tudo quanto é lado. Opa! Já direto, nessa hora tá na mais Percebe? Então, assim, dentro de cada negócio, você tem um gatilho de cada etapa. E isso você tem que ter clareza. Então, como é que eu sei isso daí? É olhando para o cliente. Como é que eu sei que o cliente passou de uma etapa para outra? Então, não é, eu tenho que informar isso, isso e isso. Não. É o que o meu cliente está sentindo para ele passar para outra etapa. Lembra, o olhar está no cliente e não em mim, no meu produto. Não sou eu que compro, quem compra é o cliente. Exatamente. Então, como que é a experiência do cliente. Exatamente. Quando ele estiver nesse ponto aqui, ele já passou para outra etapa. Aí já está na hora de mudar, transfere no sistema. Exatamente. E aí tudo isso está dentro do seu tipo de negócio. Então, é olhar para o seu negócio com esse olhar do cliente. Poxa, o que eu preciso ver no meu cliente para que ele esteja em cada uma das etapas do meu pipeline? Show! Vamos então, agora hoje nós já estamos já fomos longe hoje. Hoje já deu 1 hora e meia. Empolgamos hoje. Hoje já vamos 1 hora e meia. Mas presta atenção, 1 hora e meia de puro conteúdo.
Aí, Conteúdo forte, hein? forte hoje, bem forte. Eu tenho certeza que você vai falar assim, conteúdo gratuito desse jeito você não encontra não, Não encontra tá? mesmo, hein? Sem propaganda, sem nada, sem pedir para ficar se inscrevendo. Então, se você já gostou desse conteúdo, já se inscreva, Agora tá? sim a gente está pedindo. Agora sim, já tá na fase de pedir, tá? Agora já estamos no momento assim, gostou? Então tá na hora de pedir para você se inscrever, porque daqui a pouco ainda tem a mensagem final. E na mensagem final ainda tem conteúdo bom. Então, aproveita aí, já se inscreve, já dá o seu joinha aí. E aproveite também para conhecer o Rota para o Sucesso, que nós estamos lá, o GIF Cast, e também temos vários assuntos lá para profissionais da área de saúde e da estética, onde você tem toda a parte de gerenciamento de clínica e além disso, você vai ter a parte de procedimentos estéticos e de algumas outras áreas da saúde. Então, aproveita lá, vai conhecer Rota para o Sucesso no site da GZM Academy. E para encerrarmos hoje, já deixar um spoiler da semana que vem e também já para nossa mensagem final. Bom, semana que vem vamos continuar falando em vendas, vamos trazer mais algumas coisinhas e vamos pensar em técnicas aí de fechamento, já alguma coisa assim, tá? Vamos preparar um Em material breve, bem interessante. quebras de objeções. Tchan, 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 tchan. Quebras de objeções, porque é uma coisa que as pessoas estão perguntando. Como é possível fazer quebras de objeções? Existem técnicas para isso? Sim, existem. E muitas técnicas. Porque vai fechar um negócio, primeira coisa que fala, tá caro. Ah, vou conversar com meu marido. Ah, mas na vizinha é mais barato. E aí entra o ponto, né? Essa é realmente a objeção. Essa é a objeção é a desculpa. Exatamente. Então, em breve, Em breve. Estamos preparando. vai se preparando aí que nós vamos falar também sobre isso. E vamos então para a nossa mensagem final do Vamos nosso lá. episódio hoje. Bom, o que é pipeline, né? A primeira coisa é entender que é um processo dinâmico, ele é vivo, ele cresce enquanto você utiliza. Ele é uma mistura de criatividade com dados. Enquanto eu vejo as métricas, eu vou criando e vou fazendo ele evoluir cada vez mais. E o que é muito importante? Priorizar qualidade ao invés da quantidade. Ah, mas eu quero muito. Com certeza, mas se eu estou priorizando a qualidade, esse muito vai ser de qualidade também. E isso vai fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais e gerir isso daí é você gerir pessoas. Dentro do pipeline estão pessoas. Os nossos clientes, os nossos vendedores são pessoas o tempo todo. Gerir isso vai fazer uma jornada constante de evolução, o tempo todo evoluindo como metodologia, como processo e fazendo a sua empresa crescer cada vez mais, faturar cada vez mais e rentabilizar cada vez melhor. Isso daí é a parte mais importante, né? Rentabilizar cada vez mais de forma que o seu cliente seja o coração da sua empresa. Exato. Eu falo que é a melhor frase. É a melhor Podemos frase. terminar com uma frase justa hoje é o quê? O seu cliente é o coração da sua empresa. Porque sem ele também não adianta e você não vai rentabilizar. Então rentabilize com o seu cliente sendo o coração da sua empresa. Eu gosto de usar muito no exemplo, né? Você falou do coração, o financeiro é o sangue da empresa, né? E caiu exatamente, perfeito, né? O coração faz o sangue pulsar. Então, o cliente, que é o coração da empresa, faz o seu financeiro pulsar. Sem, não tem vida sem coração. Perfeito. Não tem jeito, não adianta. Você pode ter o melhor cérebro que for, pode
perfeito, está funcionando perfeitamente. Não bateu o coração, já Ele vai era, não morrer. adianta. Não adianta você ter as melhores ideias, ter a melhor estratégia, não alcançou o cliente, não vai, o A financeiro empresa não entra. morre. A empresa vai morrer da mesma forma. Exatamente. Então, é extremamente importante você pensar e refletir durante essa semana sobre este assunto. Já coloca em prática, já monta o seu pipeline, aprimora ele, quem já tem um início ou já está desenvolvendo, dê uma analisada nos seus dados para que na próxima semana nós continuemos os nossos desenvolvimentos aqui na nossa empresa e também na sua empresa. É isso aí. E lembre-se de colocar aqui pra gente, tá? O que que você está achando desse tema, né? O que que você já fez na sua empresa? A gente vai adorar ver o que que você está escrevendo aqui pra gente. O que que você achou desse conteúdo? Como que você implantou? Quais foram os resultados que você obteve, está obtendo? Então, deixe seus comentários aí. Dificuldades, As dificuldades, né, sim. também. Então, deixe seus comentários, nós estamos aqui já à disposição para que você também possa ajudar aqui a melhorar o nosso podcast. É isso Marcos, aí. muito obrigado por mais esta quarta-feira. Já, ó, foi perfeita hoje. Foi ótimo. Nem vimos o tempo passar. Foi que Não, foi. não, foi assim, ó, foi rapidinho hoje, 1h30 já de programa, praticamente aí, ó, 9h30 já, e estamos aqui discutindo, falando mais do que a boca, né? Isso Sim. daí já estamos acostumados, então, pessoal, uma ótima semana, Marcos, muito obrigado, uma boa semana para você, até a próxima semana, Obrigado, Gilmárcio. E para você, que é empresário que nos acompanha, tenha uma excelente semana com muitas vendas, muitos negócios, mas principalmente rentabilidade alta lá em cima, bolso cheio, para fazer com que a gente fique cada vez mais feliz. então, muito obrigado e uma ótima semana, e até a próxima quarta-feira. Até quarta-feira.